Bom, então dando sequência, no último vídeo, né, nós vimos a importância do indivíduo de fazer as suas contribuições para a sociedade. Então a gente vê isso como uma troca. A sociedade faz o indivíduo e o indivíduo também faz a sociedade. A participação ativa e efetiva das pessoas na vida política e social é um grande desafio, como forma de externar a cidadania que todos almejam. No texto a seguir, lemos, entre conceitos, o que vem a ser cidadania, os direitos e deveres do cidadão, algo que deveria estar entranhado em nossas vidas, porém, sabemos, não são tão conhecidos, muito menos praticados em nossa sociedade. Consideramos que o indivíduo só se torna humano a partir de sua interação com os demais seres humanos. Torna-se impossível se isolar, o ser individual da sociedade. Essa interação é padronizada pela cultura. Então, esse texto eu até vou deixar para vocês no grupo, no horário da aula, que é um texto só que fala da cidadania. Até deixo para vocês fazerem uma pesquisa para essa aula não ficar só em vídeo, no Google, pode ser no Google mesmo, a respeito do conceito de cidadania, que é importante todos nós sabermos, de exercer o nosso direito, e também cumprir com os nossos deveres, direito de votação, que não eram todas as pessoas que tinham esse direito antigamente, direito de ir e vir, direito de ser reconhecido como pessoa, e tudo isso é muito importante. Tem pessoas que acreditam que a participação política não deve ser efetiva na sociedade, pelo contrário, através desses debates, claro, de maneira sadia e inteligente, que a gente consegue melhorar o meio em que a gente vive. Um indivíduo, como membro de uma sociedade, tem um comportamento modelado em função de suas potencialidades hereditárias e das normas e padrões de sua cultura. Então, quando se trata dessa questão cultural, nós vimos a respeito no mundo, agora falando de maneira global, que as pessoas se vestem diferente, às vezes dependendo da sua origem, do seu país, às vezes da sua religião. Nós temos aí um exemplo mais próximo aqui, os índios, que eles têm as vestes diferentes da gente, mas isso é questão cultural. Participa desde o nascimento de um sistema social, sendo hereditário, herdeiro de uma tradição cultural mantido pelos seus antepassados e transmitido de geração para geração. Então acontece hoje em dia no contexto urbano do nosso país, às vezes uma pessoa, o pai já faz aquilo e faz com que os filhos dê continuidade no negócio, A partir do nascimento, a criança é submetida a um processo contínuo de aprendizagem que se prolonga por toda a sua vida, com fases de maior ou menor apreensão. Então, essa questão hereditária e cultural, ela também tem uma certa influência sobre o nosso ser. Porque desde pequeno nós aprendemos com os nossos pais ou os avós, ou com quem cria a criança, que passa alguns valores, questões éticas, questões morais, e isso vai depender do ambiente, do meio em que ele vive, da sociedade em que ele está inserido. E isso diz muito do que a gente como pessoa. Mas a essência a gente não perde. Isso que é interessante. E faz com que nós também, quando entendido esses conceitos, a gente faça a contribuição frente à sociedade. É o condicionamento consciente e inconsciente do indivíduo, orientando-o e canalizando seus impulsos pessoais para as expectativas da sociocultura. Ao mesmo tempo, leva-o a evitar comportamentos antissociais, sujeitos a punições e sanções. Trata-se da endoculturização, processo através do qual o comportamento humano é modelado culturalmente e organizado socialmente. Resulta na produção de personalidades que caracterizam individualmente os membros de um grupo. Os antropólogos preocupam-se com as formas que os indivíduos utilizam-se para assimilar sua cultura e adaptar-se convenientemente. Assim, para esses especialistas, a educação é um processo amplo, não apenas o desenvolvimento pelas instituições oficiais, mas também todo tipo de socialização que tenha como resultado a aquisição de cultura e, portanto, de personalidade.
Então, quando esses especialistas falam que a educação é um processo amplo, eles estão falando que mesmo você entendendo e aprendendo a sua cultura, nós temos aí várias outras culturas a serem compreendidas, várias outras línguas, vários comportamentos. No Oriente Médio nós temos comportamentos diferentes, nós temos comportamentos diferentes na Europa, temos comportamentos diferentes na América do Norte, né, nos Estados Unidos, diferente com o nosso comportamento aqui no Brasil. Mas como que deu essa discrepância? Através da cultura, né, da região e dos costumes de cada localização. Então esse conhecimento ele pode ser entendido e fica aqui minha deixa, né, minha contribuição a respeito do respeito acerca da cultura, da religião, dos costumes dos povos diferentes, né? Porque o que faz essas pessoas, grande parte, é o ambiente em que ela foi criada. Então é daí, sem querer polemizar, mas é daí que vem aquele conceito de vítima da sociedade, né? Ah, fulano é vítima da sociedade. Mas por que vítima? Mas é porque às vezes ele já nasceu naquele ambiente, né? E ele aprendeu que cresceu tendo aquela orientação. Mas claro que isso aí é subjetivo, não são todas as pessoas. Como eu já disse, cada um tem a sua essência, né? Cada pessoa tem seus valores, tem suas responsabilidades, e isso é um assunto que ainda é debatido muito intensificadamente nos dias atuais. Vamos dar sequência no próximo vídeo aí que a gente fala um pouco mais sobre isso.